Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que bom ter você aqui comigo, mais um despertar para trazer uma palavra de fé e de esperança ao teu coração. Tenho certeza que hoje é o dia que Deus preparou para você viver o extraordinário. Eu não sei de que maneira você acordou, mas eu sei que essa palavra chegou até você, esse vídeo, essa mensagem chegou até você como uma resposta de Deus. E sabe o que Deus ele está dizendo para você? Eu te escolhi para viver uma vida de vitória, uma vida abençoada. Gente, nós passamos por alguns momentos em nossas vidas que às vezes nós não entendemos o porquê. Certas situações que às vezes você fala, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou enfrentando essa situação? Por que eu estou vivendo essa história? É uma história que talvez você não quer viver. Mas sabe o que eu aprendo nas Sagradas Escrituras? Que em tudo, Deus ele tem o controle. Gente, o nosso Deus, ele nos projetou para viver uma vida de vitória. Eu gosto sempre de usar o exemplo de um fabricante. Quando um fabricante ele cria um produto, ele cria esse produto com a certeza que esse produto é o melhor do mercado, que esse produto vai atender às expectativas. Agora você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você acha mesmo que Deus vai te criar para viver uma vida de derrota, uma vida sem propósito, uma vida sem sucesso? Claro que não. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter lutas, e isso faz parte do processo. Você que acompanha aqui os meus vídeos, você sabe que todas as vezes quando eu trago aqui uma palavra de esperança, uma palavra de fé, eu sempre gosto de frisar que as vitórias elas vêm diante das lutas. Mediante as lutas é onde que nós temos as vitórias. Então se você quer ter vitória, se prepare, porque você vai ter que passar por lutas. Mas gente, quando você entende quem está com você, você não tem que se preocupar. Quando você entende que Deus ele peleja por você, que esse Deus ele está presente com você, seja nos lugares altos, seja nos lugares baixos, não importa o lugar que você está, Deus está com você. Esse Deus que peleja, esse Deus que jamais perdeu uma batalha. Eu quero trazer uma palavra aqui que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o teu coração. Uma palavra que vai te trazer direcionamento para esse sábado, para essa situação que você está enfrentando hoje. Essa palavra está lá no livro de João, capítulo de número 6, o verso 5 e o verso de número 6, que diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Quando Deus ele permite uma prova, não é porque Ele quer nos humilhar, não é que Ele quer nos maltratar, é porque Ele já sabe muito bem o que Ele quer fazer. Talvez você não está entendendo esse cenário que você está enfrentando, mas sabe de uma coisa, Deus ele já sabe exatamente o que Ele vai fazer. Se você está perdido como um cego no meio de um tiroteio, eu quero que você entenda algo. Deus sabe o que vai fazer. Wagner, mas qual é o meu posicionamento? De que maneira eu faço nessa situação? De que maneira eu fico nessa situação? Simplesmente fala, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor tem um plano nessa situação. E que o Senhor possa me usar para que através da minha vida o seu nome seja glorificado. Gente, momentos difíceis que nós enfrentamos são momentos e oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos glorificar o nome dEle. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, é muito provável que você já ouviu alguns testemunhos. Só que muitas vezes quando nós ouvimos alguns testemunhos, nós focamos apenas no resultado, na vitória, na cura, seja qual situação for que foi resolvida, você muitas vezes foca naquilo que a pessoa conquistou. Mas entenda algo, o testemunho ele só é completo porque tem um processo. E às vezes esse processo é muito tempo, às vezes esse processo é anos. Eu não quero aqui falar que talvez essa situação sua vai demorar muito tempo, mas eu quero que você entenda que há momentos em nossas vidas que nós temos que passar por esses processos. Mas em tudo Deus ele quer nos provar.
para poder manifestar a glória dele. E veja, essa passagem que nós lemos aqui agora trata-se da multiplicação dos pães e peixe. E é tão interessante, gente, que Jesus, ele nos dá a oportunidade de participar do milagre que ele quer fazer. O que ele quer fazer, ele só vai fazer através de você. É por isso que todos os dias eu trago aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra para trazer ânimo, para poder renovar a tua fé. Porque se você desistir, se você parar, o que Deus quer fazer, ele não vai poder fazer. Não é que ele não pode fazer porque ele não tem poder, mas é o que ele quer fazer. Ele quer fazer através de você. Veja, Jesus chegou para Filipe e disse: onde compraremos pães para poder alimentar essa multidão? E eu não estou aqui falando, gente, de apenas um povo de 300, 500 pessoas. A palavra de Deus nos fala que foram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então pode, muitas vezes, aí jogar mais ou menos aí, pelo menos umas 10.000 pessoas. Mas interessante, João, ao escrever essa passagem, João era aquele discípulo amado de Jesus. João, ele conhecia Jesus. E João, quando descreveu isso aqui, João, ele falou, né, nessas palavras aqui do evangelho que ele escreveu, ele falou assim: olha, Jesus, ele só perguntou isso para Filipe para poder testá-lo, simplesmente para prová-lo, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Gente, não existe nada que é impossível para esse Deus. Talvez o cenário que você está enfrentando é um cenário que talvez tenha limitado a tua visão. E preste atenção, não estou falando de apenas você enxergar, mas estou falando de você ter visão. Porque a visão, ela vai além da vista. A vista é aquilo que está patente aos teus olhos, mas visão é aquilo que está além dessa dificuldade, além desse problema, além dessa situação dentro da tua casa. Isso é você ter visão. E quando Jesus disse a Filipe: o que faremos? João, ele descreve, ele só perguntou isso para poder prová-lo. Gente, olha só, a resposta de Filipe foi: Senhor, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, gente. Só para você ter ideia, um denário era a jornada de um dia. Filipe estava dizendo: olha, é praticamente quase um ano de trabalho. E mesmo que nós tivéssemos aqui 200 denários, não teria condições de alimentar essa tamanha multidão. E foi aí então que chegaram até Jesus: olha, temos aqui 5 pães e temos aqui 2 peixes. Gente, aquilo que talvez é pouco para você, aquilo que você acha que talvez é insignificante para você, é o suficiente se você colocar a fé em ação para Deus poder multiplicar. Talvez você se ache tão pequeno, talvez você se ache às vezes até mesmo sem capacidade. Talvez você olhe os projetos, até mesmo as promessas que Deus tem para você, e você começa a olhar para a sua situação financeira, começa a olhar talvez o lugar onde você mora, talvez a realidade dentro do teu casamento, dentro da tua casa, está totalmente diferente daquilo que Deus havia falado para você. Mas a palavra de Deus para você hoje é: quando eu fiz a promessa, eu sabia muito bem o que eu vou fazer. Essa situação, por mais que pareça difícil, impossível aos olhos humanos, não é impossível para Deus. Creia nessa palavra. Você sabe o contexto dessa passagem? Jesus, com 5 pães, 2 peixes, agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus porque sabia que aquilo que estava nas mãos dele era mais do que suficiente para poder alimentar. Muitas vezes nós erramos, gente, porque nós focamos naquilo que não temos e não valorizamos aquilo que temos. Enquanto você ficar olhando para aquilo que te falta, todos os dias você vai viver milagres, mas o milagre nunca vai ser o bastante para você, porque o seu olhar está voltado, está focado somente naquilo que falta. E eu quero convidar você nesse momento a encontrar algo para você ser grato hoje. Nesse sábado, nessa manhã, você que está me assistindo, eu quero que você pare um pouquinho e reflita naquilo que você é grato. Talvez você acordou preocupado com tantas coisas que está te faltando, mas eu quero convidar nesse momento a você parar e agradecer aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos. Colocaram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus não desprezou os poucos pães. Jesus não desprezou aqueles 2 peixinhos.
Pelo contrário, ele agradeceu. O segredo da multiplicação é você aprender a valorizar aquilo que Deus confiou a você. Aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Eu estou aqui falando não apenas de recursos materiais, mas até mesmo recursos intelectuais, até mesmo situações que Ele tem colocado você em ambientes. Eu quero que você aprenda a honrá-lo, a ser grato a Deus, e você vai viver milagres. Jesus deu graça àqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. Toda vez quando eu leio essa passagem, eu fico olhando e às vezes eu começo a refletir alguns momentos da minha vida, momentos que talvez a gente pensa que não vai dar certo, momentos que parece que as coisas é o fim, e o Espírito Santo sempre fala ao meu coração: filho, eu sei muito bem o que eu vou fazer nessa situação. Eu sei muito bem o que eu quero fazer nessa situação. Eu quero convidar você a confiar, não apenas, gente, a crer num Deus distante. Ele está aí com você, você que está me assistindo agora, Ele está aí com você. Ele está aqui comigo agora e eu quero que você creia nessa palavra hoje. Este sábado é o dia que o Senhor escolheu para você viver milagres. Mas aprenda a agradecer aquilo que já está nas tuas mãos. Aprenda a agradecer aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos. E aquilo que está te faltando, você vai ver que Deus é suficiente, Ele é poderoso para poder suprir. Eu quero orar com você. Quero que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa já se inscrever, faça parte aqui dessa família. Nós estamos crescendo, queremos chegar à marca de 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para isso. Então, se ainda você não é inscrito, eu quero convidar você já a se inscrever. Se essa palavra já tocou o teu coração, eu quero que você já dê o seu joinha. Isso é muito importante para que o YouTube possa entregar esse vídeo para outras pessoas. E se você conhece uma pessoa que esta palavra vai tocar o coração dela, você sabe que ela precisa ouvir essa mensagem, eu quero que você compartilhe pelo menos para umas 5 pessoas. Eu não estou falando aqui para que o vídeo possa viralizar, não é esse o objetivo. O que eu quero é que a mensagem possa alcançar o máximo de pessoas. Eu sei que Deus tem falado com você através dessa palavra. Então seja um agente de milagre, seja um profeta. Vamos usar essa ferramenta que é a internet, que é essa plataforma. Vamos usar essa ferramenta para poder evangelizar, fazer com que pessoas possam ter acesso a essa verdade. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Todos os dias eu oro aqui por todos os inscritos e eu quero que você faça parte dessa lista também. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por esse tempo, por esta manhã, por mais esse novo dia que o Senhor nos preparou. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor. Tua palavra nos diz que todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E eu sei, meu Deus, que hoje, nesse sábado, as tuas misericórdias se renovou sobre nós. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, Senhor. Pai, eu sei que eu estou aqui orando por pessoas que talvez estão com o coração aflito diante das dificuldades que estão enfrentando na sua vida. Eu sei que eu estou aqui orando, meu Deus, intercedendo por pessoas que nesse momento, Senhor, estão chorando porque não sabem o que fazer. Pai, mas eu sei que o Senhor não perdeu o controle dessa situação. Assim, meu Deus, como o Senhor estava provando Felipe, eu sei que o Senhor sabe muito bem o que o Senhor quer fazer. E que o teu filho, que a tua filha que está assistindo esse vídeo, meu Deus, possa sentir agora a paz que somente o teu Espírito Santo pode dar. E entender que ainda que aos olhos humanos essa situação pareça que é o fim, a ti, Senhor, é apenas um recomeço de uma nova história. Pai, eu abençoo a todos os inscritos deste canal. Eu abençoo sua família, abençoo os ministérios, abençoo as empresas, o trabalho de cada um, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam liberadas, que as janelas do céu se abram sobre a vida de todos os inscritos deste canal, Pai. Sou grato a ti, meu Deus, pela marca dos 1000 inscritos. Meu Deus, que pela fé nós vamos chegar. E tudo isso para a glória do teu nome, Jesus. Eu te agradeço, Pai. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe o teu sábado, que esse dia seja um dia fantástico e que você possa experimentar os maiores milagres que Deus já separou e preparou para você. Um abraço.